Bem-vindo à nossa 8ª aula de análise de circuitos. O assunto da aula de hoje é montagem de placas eletrônicas. Nós vamos falar sobre corrosão da placa, sobre a soldagem da placa, também abordar os principais defeitos de soldagem. No final, nós faremos uma demonstração da corrosão e de sua soldagem. O detalhe errado. Etapas para a montagem da PCB. São duas as etapas para a montagem da PCB: a corrosão e a soldagem. A corrosão tem por objetivo desgastar até remover completamente a fina camada de cobre depositada sobre a placa de fenolite, restando apenas as partes que foram protegidas pela tinta da caneta. A soldagem tem por objetivo fixar os componentes à placa, fornecendo a conexão elétrica e rigidez mecânica à montagem. A etapa de corrosão. A remoção do cobre é feita com a utilização de líquidos corrosivos. Várias soluções são utilizadas para este fim. A indústria utiliza o persulfato de amônia ou soluções à base de peróxido de hidrogênio mais ácido muriático, que são produtos químicos tóxicos. Na nossa demonstração, utilizaremos o percloreto de ferro, ou ainda o percloreto férrico, um corrosivo dissolvido que em baixa concentração é menos tóxico do que a amônia. O percloreto de ferro é reutilizável e pode ser usado para corroer várias placas e pode ser armazenado por tempo indeterminado. Quando se fala em corrosão, todo cuidado é pouco, em especial com os óleos quando se manuseia produtos químicos. O recipiente de armazenagem deve ser plástico e deve estar fechado, pois o percloreto é corrosivo e hidrorreceptor. Também deve estar identificado e guardado em lugar seguro, a fim de evitar possíveis ingestões, bem como o descarte deve seguir critérios adequados. O percloreto é ecologicamente perigoso. 500 ml de percloreto pode contaminar até 1.000 litros de água. Quando na fabricação industrial, existem empresas que coletam o percloreto e dão o correto tratamento e descarte aos resíduos da corrosão. Porém, é claro que isso tem um custo. A montagem de protótipos pode ser viabilizada utilizando placas pré-corroídas e pré-furadas. Estas placas são chamadas de placas padrão universal para a montagem de protótipos. O resultado não é muito bonito esteticamente, porém funciona para testes, pois permitem a conexão elétrica entre os componentes. Estas placas são comercializadas em vários formatos. As empresas são fiscalizadas e dão o correto destino aos resíduos da produção. Em casa, nós não podemos dar o destino correto ao percloreto utilizado. A etapa de soldagem. A soldagem é feita com uma liga metálica. Uma liga é uma combinação de metais. A liga ideal para a soldagem deve ter boa rigidez mecânica e, após a soldagem, ter baixo ponto de fusão. Além disso, devem ser ligas do tipo eutética. A principal característica eutética é que durante a fusão, as ligas eutéticas passam do estado sólido para o estado líquido, sem passar pelo estado pastoso. A liga mais utilizada, até bem pouco tempo, é o estanho-chumbo, o SNPB 6040, que contém 63% de estanho e 36% de chumbo. Esta liga é considerada ecologicamente incorreta, porque contém chumbo, um metal pesado que contamina o meio ambiente. Para solucionar esse problema, a liga de estanho-chumbo está sendo substituída por ligas que não contêm chumbo, as ligas lead-free. Isto ocorre por questões de contaminação ambiental. Porém, estas ligas têm um ponto de fusão mais alto do que as ligas de chumbo e também são mais caras, porque contêm elementos como prata e bismuto. A tabela ao lado mostra o ponto de fusão e composição das ligas. Na primeira linha, nós podemos ver a liga SN 63% e PB 37% tem um ponto de fusão a 183 graus Celsius. Já a liga lead-free, composta por tanho 96,5%, prata AG 3%
e cobre a 0,5% a STAC 305, tem seu ponto de fusão entre 217 graus e 219 graus. Ficou então mais difícil fazer a soldagem com as ligas lead-free. Equipamentos utilizados para fazer a solda com as ligas de estanho-chumbo não servem para fazer as soldas nas ligas lead-free. Durante a soldagem, é comum nós utilizarmos um aditivo chamado fluxo de solda. O fluxo de solda evapora durante o derretimento da liga e fornece, no ponto onde está sendo executada a solda, uma atmosfera livre de oxigênio. Isto é necessário para que a solda não oxide, prejudicando a sua rigidez mecânica e comprometendo o contato elétrico entre a placa e o terminal do componente. Quando a oxidação acontece, temos o que chamamos de solda fria, ou seja, uma solda ruim. Normalmente, isso acontece porque o fluxo evaporou antes do término do processo de endurecimento da solda. Na soldagem artesanal e nos reparos de manutenção, nós vamos usar um fio de solda que contém um núcleo oco, onde é colocado um fluxo na forma pastosa. O tempo de soldagem deve ser de 3 a 4 segundos, para que não ocorra a evaporação total do fluxo e também não ocorra a queima do componente. O processo de soldagem pode ser resumido em 4 etapas. Na primeira etapa, você deve aquecer o terminal e o componente. Isso deve durar aí de 1 a 2 segundos. Em seguida, você deve adicionar a solda que contém fluxo, derretendo, fazendo o preenchimento de todo o terminal. Após o seu preenchimento, o aquecimento deve ser mantido por aproximadamente 1 segundo. Em seguida, deixe esfriar normalmente. Não se deve assoprar, provocando um resfriamento mais rápido da soldagem. Se o processo aconteceu com sucesso, nós teremos a primeira figura aqui, um terminal com uma solda parecida com um vulcão. Porém, defeitos podem acontecer no processo de soldagem. Entre eles, nós podemos citar muita ou pouca solda, ainda solda sem conexão, um excesso de aquecimento causando aí um aspecto ruim e uma solda que a gente chama de solda fria, e ainda nós podemos ter curtos entre os terminais, curtos entre as ilhas. Ainda, a solda pode apresentar porosidade, que é só possível de ser analisada com o raio-x, e perturbações causadas por movimentação do terminal durante o resfriamento da solda. Se ocorrer um erro durante a soldagem, nós podemos corrigir esse erro retirando a solda. Para isso, vamos utilizar uma ferramenta chamada sugador de solda. O sugador de solda assemelha-se a uma seringa, onde eu carrego uma mola que vai fazer a sucção da solda no estado líquido, assim podendo a solda ser refeita. O segredo para a realização de uma boa solda está na limpeza da ponta do ferro de solda. Um ferro de solda com uma ponta suja dificulta a propagação do calor para a ponta e introduz impurezas na soldagem. A limpeza da ponta do ferro de solda deve ser feita com métodos não abrasivos. Uma esponja vegetal ou um algodão umedecido servem para este fim. Vamos ver a seguir o processo de soldagem e os seus defeitos. Uma boa solda não deve durar mais do que 5 segundos para ser executada. Uma boa solda ocorre em no máximo 5 segundos, veja. Vamos repetir aí no replay para você ver. 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Ou nessa aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Nesse processo, ocorre aí o aquecimento do terminal e da ilha com um pouco de estanho. O calor da ponta do ferro é transferido para o terminal e para a ilha. Veja. Esse processo é chamado de molhagem. Após a molhagem, você acrescenta um pouquinho de estanho de forma a preencher a ilha sem excessos. A ponta do ferro deve estar limpa, pois ponta suja não propaga o calor. Isso dificulta a soldagem e pode colocar impurezas
no estanho. Veja num comparativo como um ferro com ponta suja vai estragar a nossa solda. Demora mais tempo para derreter a solda. E pode danificar o componente. Então eu devo aquecer o terminal e a ilha com um pouco de estanho, de forma a propagar o calor tanto para a ilha quanto para o terminal do componente. Depois, colocar um pouquinho de solda para que esse processo ajude. O fluxo começa a escorrer no terminal e na ilha, e aí você preenche a ilha com o estanho antes que o fluxo evapora. Por isso, a temperatura do ferro é muito importante. Não pode estar nem muito quente, nem muito frio. Veja, quando ocorre o excesso de aquecimento. Aqui nessa simulação, estamos vendo aí o nosso ponta de ferro superaquecida. O que vai acontecer é que ocorre a evaporação do fluxo e a solda não fica boa. Veja aqui em outro processo um erro que é excesso de estanho, transbordo da ilha, ou seja, o excesso de estanho. Um outro excesso de estanho pode ser a formação de bolha, ou solder ball. Após vermos os detalhes de uma boa soldagem, vamos agora ver a montagem de uma placa de circuito impresso nesta demonstração prática. Nós vamos pegar o layout executado na aula passada, o layout definitivo, vamos executar a corrosão e a soldagem da placa. Uma vez o layout traçado, fiz um furinho aqui no canto da placa, fixei um pedacinho de fio, para que fique mais fácil a gente poder mergulhar ela na solução. Então vou deixar a plaquinha aqui na solução. Quanto mais próximo da superfície, melhor, mais rápido ela vai corroer. E quanto mais agitadinho aqui for, mais rápido também vai acontecer a corrosão. A placa vai ficando nessa cor rosada, ó. E aí esse é um momento bacana para a gente verificar se algum lugar ficou ruim na traçagem. Se algum lugar ficou ruim, vai ficar vermelhinho. Se eu observar agora aqui a nossa plaquinha, ó, onde está preto, onde está o desenho, está bem preto mesmo. Não tem nenhuma área que está rosadinha. Se tiver alguma área um pedacinho rosado, ela vai sair. Então, onde está na cor de cobre, bem rosado, vai sair. Então, agora vamos deixar na corrosão aqui. Eu vou ficar agitando aqui, esse percloreto, para que a corrosão ocorra mais rápido. Daqui a pouco nós voltamos. A placa ainda está na corrosão, mas ó, já está aparecendo o fenolite, essa parte mais marronzinha aí, beijinha, marfim. E essas partes rosadas ainda devem sair da placa. Deve ficar só o que eu desenhei, só que está em preto. Muito bem, olha aí, ó. Agora todo o cobre foi retirado da placa. Só ficou o meu desenho. Então agora eu vou retirar essa placa e vou levar lá para a pia e vou lavar em água corrente. Está aqui a placa lavada, seca, com o desenho ali. O que a gente vai fazer agora é limpar a placa para depois fazer a soldagem, retirando o desenho. Então vou usar um pedaço de algodão com álcool, pode ser também acetona, e a gente remove qualquer resíduo aí de tinta. Tá aí, ó, a plaquinha pronta para ser soldada. Muito bem, antes de a gente iniciar a soldagem, nós vamos pegar a nossa placa
e fazer alguns testes para ver se não há curto-circuito. Com o multímetro no BIP, eu vou testar as trilhas e verificar se não existe curto entre elas. Então, se existir curto, o multímetro vai apitar. Então, se eu observar aqui, nós vamos testar, por exemplo, entre essa ilha e essa ilha aqui, não deve haver contato. Então, se eu colocar o multímetro aqui, né, e aqui, ó, não deve apitar. Isso está acontecendo, quer dizer que não existe contato entre essas ilhas. Agora, se eu, por exemplo, colocar no CI, por exemplo, dá muito curto. Eu já estou vendo um curto aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, esse cara nessa ilha e nessa ilha, ó, existe um curto entre os pinos do CI. Eu preciso retirar esse curto. Então, usando o estilete, eu vou raspar a parte da placa onde existe o curto-circuito. Então, vou lá e dou uma raspadinha para retirar o curto-circuito. Então, com carinho. Vamos ver se saiu o curto-circuito aqui. E agora eu vou fazer novamente o teste. Olha aí, já não tem mais o curto-circuito. Vamos verificar aqui essa outra trilha aqui, ó. Também está em curto-circuito. Tem então algum pedacinho ali tocando. Eu vou usar um objeto pontiagudo aqui, ó, e vou tentar tirar o curto lá. Raspando um pedacinho do cobre ali. Vamos ver se tem o curto, se o curto ainda continua lá. Ó, não tem mais o curto, ó. Parou de apitar. E isso a gente deve fazer para todas as trilhas, né? Todas as ilhas que estão próximas uma da outra. É lógico que se a ilha tiver conexão, né? Por exemplo, essa tem conexão com essa. Então é normal. Se eu colocar, vai apitar, né? Mas essa aqui não deve ter conexão com a do lado. Então, se eu colocar, não deve apitar. Retirado os curtos, a gente pode começar a soldagem. A placa deve estar bem limpa e eu vou começar primeiro pelos componentes mais baixos. Então o nosso CI, por exemplo, é um componente bem baixinho. Então eu vou começar por ele, né? Observando a posição no desenho lá que a gente fez, essa posição do nosso CI, eu vou colocar ele ali, é o componente mais baixo da placa, e vou executar a minha soldagem. Está lá na posição correta. Vamos executar a soldagem. O segredo de uma boa soldagem é eu estar usando um ferro limpo, uma placa limpa e um estanho de boa qualidade. Se você não tiver essa esponjinha aqui do ferro, né, a esponja amarelinha aqui, você pode usar um pedacinho de pano úmido ou até mesmo um papel toalha úmido. Vai fazer bem aí a função para a limpeza do ferro de solda. O ferro está bem limpinho, então aí eu vou começar a fazer a nossa soldagem. Você põe um pouquinho de estanho na ponta do ferro e vai fazer a molhagem, aquela que a gente viu na teoria. Olha lá como é que a nossa solda ficou brilhante e o ponto escorreu lá, né? Não é a quantidade de estanho, né? É apenas aí a molhagem, né? Deve ocorrer aí na placa. Olha lá. Vamos fazendo a soldagem. Aí está o nosso CI soldado. Depois eu vou começar com os componentes como os resistores, que também são componentes baixos. Novamente, observando lá o nosso layout,
eu sei que os meus resistores vão ser colocados. O resistor de 1K, marrom, preto, vermelho, vai ficar aqui. O resistor de R2 de 100K vai ficar aqui. O resistor R1 de 100K também vai ficar aqui. Pronto, uma vez colocado os resistores, quanto mais próximo o componente tiver da plaquinha, mais bonita vai ficar a montagem. Então agora eu vou fazer a soldagem dos nossos resistores. Você não deve demorar muito tempo com o ferro de solda, porque você pode danificar a ilha, desculpe. Você pode danificar a ilha com excesso de aquecimento. Então, uma solda bem feita deve demorar aí de 1 a 2 segundos. Ó, 1, 2. Está perfeito, olha lá. Uma vez soldados os resistores, você pode cortar o excesso dos terminais para deixar a plaquinha bem bonitinha. Veja aí como é que ficou a soldagem dos resistores. Vamos agora montar os componentes maiores, os capacitores e o LED. Vou soldar primeiro este capacitor. A posição dele é aqui. Vou usar a borracha aqui para me ajudar aqui no acerto aqui. E vou fazer uma soldinha. Depois eu vou com o outro capacitor. Lembre-se, ferro bem limpinho. Esse é o segredo. E por fim, nós vamos colocar o LED. O LED e os capacitores têm posição. Então fique atento à polaridade, tanto do LED quanto dos capacitores. Corto os excessos de terminais, tanto dos capacitores quanto do LED. E aí, nasceu a nossa plaquinha. Agora que você já viu todo o processo, está na hora de praticar. No momento oportuno, nós vamos fazer uma aula prática executando a montagem deste circuito. Aí está a lista de componentes para fazer este circuito. Assim que for possível, nós vamos nos reunir para executar esta prática. E você deve providenciar este material para a nossa aula. Fique tranquilo, nós vamos avisar quando ocorrerá a aula e vamos avisá-lo com antecedência para providenciar o material necessário para a realização desta aula prática. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!